Oi, gente, aqui é Eduardo Carvalho. Então vamos falar sobre a insuperável leveza do ser de Milan Kundera. Essa aqui é a segunda parte, né? Eu ia esperar ainda para a escola, né? Mas por causa da iluminação, mas estou adiando muito esse vídeo, então vai desse jeito mesmo. Nessa segunda parte vamos falar sobre os pontos de virada do livro. E é muito importante você entender disso, entender essa parte, né? Do que se trata o livro Insuperável Leveza do Ser? Se trata da resiliência da mulher diante um ambiente tóxico e agressivo, né? Como começou essa história, né? Tudo começou com Alexandre Dumas. Alexandre Dumas era um autor francês. Ele escreveu Conde de Monte Cristo, entre outras histórias. Um dia Dumas estava lá em Paris, né, no seu cafezinho, abriu o jornal e leu a manchete, né? Essas mulheres, né, não prestam e as adúlteras têm que matar mesmo. Aí Dumas falou: Sacré bleu, mon ami, que coisa terrível! E olhou, ficou lendo, e falou: meu Deus, eu não acredito no que estou lendo, né? E tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa, né? Aí ele escreveu um livro chamado Homme et Femme, falando da relação entre homens e mulheres e a situação da mulher na sua época. Então ele começa no livro: Monsieur, não, tem que falar em português, né? Mano, tá louco, mano? Que negócio é esse? Pirou de vez? Que negócio é esse de dividir as mulheres em virgens, mães e prostitutas? Que eu nunca vi uma coisa parecida com essa. Pra dizer a verdade, a culpa é da igreja, certo? Porque ela classificou a mulher como um ser inferior e colocou a mulher numa luta contínua com essa posição, né? Na verdade, se não se pode instituir uma família sem Deus, não se pode colocar nesse triângulo de um lado o homem e Deus e do outro a mulher. Seria tão injusto quanto colocasse Deus e a mulher de um lado e o homem do outro, certo? Tem que buscar um equilíbrio nessa equação. Só por isso já ia virar churrasquinho, né? Se eu tivesse escrito um livro alguns anos antes, né? E ele continua: na verdade, o homem é um ser tosco, bruto e ignorante, e a única forma de ganhar a argumentação com a mulher é a inferiorizando. Chega, Dumas. Já exagerou, Dumas, por favor. Esse livro nunca foi traduzido para o Brasil, né? Adivinha por quê, né? Aí, lá na Rússia, Tolstói, Dumas lançou um livro, né? Pegou o livro de Dumas e falou: não, Dumas tá bravo. Meu Deus, mas Dumas tá muito bravo. Dumas tá bravo demais. Aí pegou o jornal e viu que uma mulher tinha se suicidado, se jogando na frente do trem, né, por causa do adultério. Puxa vida, a coisa tá má. A coisa tá muito má. Tenho que fazer alguma coisa. Tenho que escrever alguma coisa sobre isso. Aí ele escreveu Ana Karenina. Ó, livrão grandão. Contando, então, impondo a sua posição sobre o tema, a realidade tóxica que as mulheres viviam na Rússia. Aí chegou a época do Milan Kundera. Aí Milan Kundera, né, leu esse livrão, né, e falou: meu Deus do céu, Tolstói tá bravo. E olhou a realidade à sua volta. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa a esse respeito. Só que vivia numa ditadura de esquerda, né? Então não podia falar nada, só falou quando foi para Paris e escreveu A Insuperável Leveza do Ser. Então, dito isso, vamos falar sobre os pontos de virada da história. O primeiro ponto de virada, né, é quando Tomás dorme com Teresa, né? Aí descobre a felicidade, né? É a mesma coisa que aquela história de Matrix, né?
muito famosa, muito popular nos dias de hoje, né? Então, encontra a felicidade, né? E aí muda a sua vida muda completamente. Tomás era um cara de regras, é tudo regra, tem que ser assim, assim, assim. E todos os relacionamentos que eles tinham com as mulheres tinham que seguir uma sequência de regras. Inclusive, no livro tem um capítulo sobre a mulher cegonha, que não era uma mulher igual às outras. Então ele tinha que estipular regras específicas para as mulheres, para essa mulher. Ou seja, tudo regra, regra, regra. Tudo tem de ser, tem de ser, tem de ser. E mais a influência de Teresa sobre Tomás se torna cada vez maior. Aí eles fogem da ditadura da Tchecoslováquia, da Boêmia, né? Mas Teresa não encontra a felicidade. E para Teresa, a resiliência, né? A luta contra o ambiente hostil para buscar a felicidade é indispensável. E ela volta para a Boêmia. Aí, o segundo ponto de virada dessa história. Tomás percebe que não pode, que a vida dele não tem sentido sem Teresa, sem a felicidade. A felicidade que ele não consegue sentir. Ele só consegue sentir a felicidade através de Teresa. Então ele volta para a Boêmia, apesar do risco. E ainda assim ele mantém a sua postura inabalável em relação às regras. Tudo tem que ser regra, né? Você encontra uma mulher é a mesma coisa que fazer uma operação. Tem que seguir todas as regras. Tudo bem. Chegando lá, a Teresa fala, olha, o terceiro ponto de virada. A Teresa fala para ele, olha, não dá para viver desse jeito. Eu preciso viver como ser humano, não com um robô como você aí, ô Paspalho. Né? Você tem que parar com essa história aí de regra, regra, regra e a gente viver uma relação amorosa real. Tomás não consegue viver sem as regras. Né? Para ele tudo tem de ser, sempre tem de ser. Né? Então, o conselho que ele dá para a Teresa é encontrar um grupo lá de pessoas e ela se matar no final. Ou morre ou continua como está. Mudar não é possível. Mudança não é possível para Tomás. Tomás é um homem que vive sobre regras. Mas a influência de Teresa sobre ele se torna cada vez maior. Aí no momento em que ele encontra esse é o quarto ponto de virada do romance, ele encontra com seu filho e um jornalista que querem que ele assine um manifesto contra a ditadura. Normalmente ele assinaria esse manifesto sem nenhum problema, porque essa é a postura, seguir as regras. Né? E a regra dele era agir dessa maneira. Só que ele se lembrou de Teresa. O importante não era seguir as regras. O importante é a felicidade. É a felicidade de Teresa. Porque só Teresa sendo feliz, eu também sou feliz. Então, Tomás começa a mudar. Começa a se transformar. Começa a sair daquele mundo de regras para entrar num mundo onde existe a humanidade. E ao entrar nesse mundo, ele começa a se contrapor a todo esse grupo, todo esse mundo de regras, inclusive o principal mundo de regras que existe na nossa realidade, que é a da igreja. Certo? Então essa é uma parte dos pontos de virada. O primeiro, agora vamos a outra personagem, a Sabine, que também sofre agressões terríveis. Né? O autor fala mal do marketing. O que é o marketing? Ele considera o marketing uma merda. Né? Ou seja, a arte aprisionada. Né? A arte aprisionada não é possível, mas o marketing essa a proposta do marketing, aprisionar a arte para que, através de regras fixas, você chegue a um objetivo claro. E o autor odeia o marketing. Na verdade, não existia marketing na sua época, mas ele fala muito mal sobre essa estética do marketing. E
Sabine é contra isso, ela foge disso durante toda a sua vida e tenta sempre buscar a felicidade. Então é a história da resiliência de Sabine contra a violência do mundo à sua volta. Eu não vou ficar falando sobre essa parte da violência, você lê no livro e percebe as coisas que estão lá. O que eu estou falando aqui é sobre os pontos de virada. Até que, finalmente, Sabine chega nos Estados Unidos, onde ela encontra uma possibilidade de felicidade, mas ela sabe que a felicidade é temporária. Na verdade, todo o livro é uma crítica muito forte ao comunismo, certo? E a mulher dentro do ambiente comunista, né? O homem sempre é agora o que eu vou falar vai ser mal interpretado terrivelmente, né? Mas o que eu posso fazer, né? Ninguém pergunta nada. Bem, deixa pra lá. Então vamos lá. Então, o homem sempre é o igual, né? Você pode ver que todo homem, terno, gravata, né, sapato, calça longa, etc e tal, tudo é igual. Se o cara tiver chapéu, é excêntrico. Se tiver brinco, é excêntrico. Se tiver um piercing, é maluco. E a mulher é tudo diferente. Se encontrar uma mulher vestida da mesma forma que outra mulher, é um escândalo, é um absurdo, né? Mas o que acontece? A mulher é diferente por uma imposição do grupo ou por causa da sua própria natureza? É por causa da sua própria natureza. Aí eu tinha que dar um curso aqui de 200 horas falando sobre neurologia, psicologia, etc. e tal. E não dá. Aqui é um curso pequeno, então ou vocês acreditam nisso ou não acreditam nisso. Então todo o sistema político, comunista, socialista, que são antinaturais, são perniciosos à mulher, porque não impõem a liberdade. A mulher tem que ter a liberdade para ela conseguir se desenvolver. Toda a estrutura que propõe regras e normas sempre são opostas, sempre acabam prejudicando a mulher de uma ou de outra maneira, né? Aqui também eu vou ser tremendamente mal interpretado, né? Bem, então é isso, é esse vidinho curtinho da segunda parte. Podia dizer muito mais coisa, mas fica por isso mesmo. Até, pessoal!